Então, pessoal, retomando aqui o assunto, nós observamos uma interação medicamentosa positiva, no qual aí a probenicida bloqueava a secreção, como por exemplo, da penicilina, certo? Então, há várias décadas aí, quando o suprimento da penicilina era limitado, né, quando a gente não tinha uma indústria farmacêutica tão desenvolvida, a penicilina, então, ela era co-administrada com a probenicida. Qual a finalidade dessa co-administração? A finalidade era prolongar a meia-vida aí do antibiótico, ou seja, da penicilina, e diminuir também, consequentemente, a dose necessária de penicilina para a gente conseguir alcançar aí os níveis terapêuticos do fármaco. Hoje em dia não é necessário mais, né? A indústria evoluiu, mas anteriormente essa interação foi bastante útil, bastante mesmo utilizada. Uma outra situação aí é uma interação no qual a gente até referenciou na aula de farmacodinâmica, que na verdade nada mais é que um antagonismo químico, que é a interação aí da protamina com a heparina. Então, a protamina aí, como a gente está observando aqui como uma nuvem verde, ela é uma proteína aí policatiônica, de baixo peso molecular. E ela, então, ela é um antagonista químico aí da heparina. Então, percebam que a protamina apresenta cargas positivas e a heparina cargas negativas, e com isso ela consegue garantir aí o antagonismo químico da heparina. Então, pessoal, a protamina, ela forma um complexo estável com a molécula de heparina, né, que a gente está observando aqui, que apresenta cargas negativas por meio aí de múltiplas interações que a gente chama de interações eletrostáticas. Então, a protamina, pessoal, ela é administrada por via intravenosa quando a gente precisa reverter, por exemplo, os efeitos da heparina, numa situação aí no qual a gente tem uma hemorragia potencialmente fatal, ou até mesmo quando há aí grandes excessos de heparina. Um tipo também de interação aí, um tipo de interação aí que a gente pode colocar como interação medicamentosa benéfica. E como nós já colocamos desde o início da aula, não só de interações medicamentosas benéficas vive a farmacologia. Nós também temos que preocupar, a gente tem que dar uma atenção especial para aquelas interações medicamentosas no qual o resultado pode provocar aí o aumento da toxicidade da droga que foi afetada. Então, um exemplo clássico, os pacientes, por exemplo, aí que estão usando varfarina, eles podem começar a sangrar se usarem de forma conjunta com fenilbutazona, né? Se utilizar em conjunto a fenilbutazona. E isso acontece se não realizar aí uma adequação, né, um ajuste de dose da varfarina, que a gente já colocou aí, que é um fármaco que vai bloquear a coagulação. Então, esses tipos de interação no qual a gente vai ter uma interferência, e essa interferência ela é prejudicial para o paciente, ela pode gerar um aumento da toxicidade da droga afetada, né? Que a gente está chamando aí de droga-objeto. Isso é de extrema importância clínica para a gente poder, então, observar e reavaliar aí os fármacos a serem utilizados para evitar esse tipo de interação. Um exemplo clássico de interações medicamentosas, mas nesse caso uma interação medicamento e alimento, é o uso aí de alimentos ricos em tiraminas versus os antidepressivos, que são aí fármacos que vão bloquear uma enzima chamada MAO, ou também, melhor dizendo, monoamina oxidase. Então, como é que isso acontece? A MAO, ou também chamada de enzima monoamina oxidase, é uma enzima aí capaz de metabolizar
neurotransmissores catecolamínicos, ou seja, neurotransmissores da família aí das catecolaminas. Então, quem são os neurotransmissores aí das famílias das catecolaminas? Nós temos a dopamina, nós temos a norepinefrina, ou também chamada de noradrenalina, ok? E aí, pessoal, o que acontece? Toda vez que um neurotransmissor desse é liberado na fenda sináptica, independente de qual for, ou se é aí das catecolaminas, esses neurotransmissores eles vão ser metabolizados. Eles ou dentro do processo, além da metabolização, outro caminho que a gente tem aí é a recaptação para a reutilização desses neurotransmissores. Mas, enfim, se a gente pensa que ao final da sua trajetória eles podem ser metabolizados, a gente tem algumas enzimas aí que vão metabolizar. Nós temos a MAO, né, que é uma enzima mitocondrial, presente aí nos neurônios, né, que secretam esses neurotransmissores, mas além disso nós temos uma outra enzima, que é a CONT, também denominada catecol-ortometiltransferase. Ok, quando a gente tem aí um neurônio neuroadrenérgico, como por exemplo, e esse neurônio ele vai liberar aí através de sinais, né, sinápticos, ele vai liberar esse neurotransmissor na fenda. Esse neurotransmissor ele vai se ligar aos seus receptores, vai promover uma ação na célula neuronal pós-sináptica e ao final dessa ação, esse neurotransmissor ele pode ser aí, metabolizado ou ele pode ser recaptado, e nesse processo de recaptação ele pode aí ser metabolizado pela MAO, por exemplo, e gerar aí derivados que são inativos, ok? E daí, o que acontece? No caso dos indivíduos que apresentam um quadro clínico de depressão, existem algumas classes de fármacos que podem ser utilizados. A gente pode utilizar antidepressivos que por vezes bloqueiam a recaptação desse neurotransmissor para ele ficar mais tempo na fenda sináptica. E nós temos também outros tipos de antidepressivos que bloqueiam a enzima metabolizadora, a MAO. Né? Então, são inibidores da MAO, que normalmente a gente denomina aqui na farmacologia. Mas e aí, o que isso tem a ver com alimentos ricos em tiramina, Lorena? Aposto que vocês devem estar se perguntando depois de toda essa explicação. O que acontece? Alimentos que são ricos em tiraminas, tipo vinho, embutidos, queijos, né? Alguns tipos